trazer uma palavra para o teu coração nesta manhã, que está no livro de Números 22, 21 ao 35. Vamos estar meditando essa palavra, que o Espírito Santo venha falar com você. Livro de Números 22, do 21 ao 35. Diz assim a palavra de Deus. Então Balaão se levantou de manhã, selou a sua jumenta e partiu com os líderes de Moabe. A ira de Deus, porém, se acendeu contra ele e se foi, e o anjo do Senhor postou-se no caminho para barrar-lhes a passagem. Ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu a jumenta o anjo do Senhor, que estava a caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi-se pelo caminho, pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. O anjo do Senhor, porém, expôs-se numa passagem estreita entre 2 vinhas, com a parede de ambos os lados. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se contra uma das paredes e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o caminho, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu a ele, e espancou a jumenta com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão, escuta bem, querido irmão, que te fiz eu, que me espanca já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão, porventura não sou eu a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? E ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, tendo a espada desembainhada na mão, de modo que ele se inclinou e se prostrou com o rosto em terra. E disse-lhe o anjo do Senhor, porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu e já 3 vezes desviou de mim. Se ela não tivesse desviado de mim, na verdade, eu te havia matado e ela deixaria com vida. Querido irmão, querida irmã, está até aqui. Vamos ler o 34. Então Balaão respondeu ao anjo ao Senhor, pequei sem saber que estava no caminho para que te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Disse o Senhor, disse o anjo do Senhor a Balaão, vai com esses homens, mas fala somente aquilo que eu te mandar. Assim Balaão foi com os líderes de Balaão. Querido irmão, veja só, quando uma pessoa é teimosa, pescoço que não se dobra, né? Pessoas que não se deixa levar, não se deixa Deus dirigir a sua vida. Então a Bíblia, ela conta aqui em Mateus 23, 12, que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado.
eu quero chamar a tua atenção nessa manhã, meu irmão. Você sabia que na Bíblia tem o relato de uma jumenta? Se você não leu ainda, leia esse relato aqui, a palavra de Deus, falando em linguagens humanas com o seu dono. E não só isso, o dono do animal respondeu promovendo um diálogo, né, mais inusitado. Parece inacreditável, não é verdade, meu irmão? No entanto, é uma história real. É uma história que aconteceu, na verdade mesmo. Ela aconteceu no período em que o povo de Israel, sob a direção de Moisés, estava peregrinando no deserto e esperando o momento de poder entrar em Canaã, na terra prometida. Apavorado com a vitória arrasadora dos israelitas sobre os seus vizinhos amorreus, o Balaque, o rei de Moabe, contrata Balaão, um indivíduo pagão que não acreditava em Deus. Uma hora ele acreditava em Deus, outra hora ele não acreditava, né? E ele contratou esse tal de Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, que estava de passagem pelo seu território. Só que Deus mandou, veja, querido irmão, Deus mandou que Balaão não atendesse o pedido do rei Balaque, pois Israel já contava com o favor irrevogável do Senhor. E assim, diante da recusa inicial de Balaão, Balaque insistiu, prometendo grandes riquezas, e o adivinho resolveu ir. A perspectiva de ficar rico, né? Porque Balaão visava a riqueza, visava os ouros e as pratas, né? Trocava, né? Ele não estava nem aí, trocava as coisas de Deus por dinheiro. Ele queria ficar rico. E ele levou a desconsiderar as ordens de Deus. Dito e feito, só podia receber uma dura repreensão de uma jumenta. Querido irmão, mas isso aqui eu vou dizer para você, foi... é coisa forte, né? Você vê que quando o homem não escuta Deus, tem que escutar um bicho. Tem que escutar um jumento, tem que escutar um cachorro, tem que escutar um bicho, porque se ele não escuta Deus, alguma coisa ele vai ter que escutar. Veja só. Infelizmente, há muitas pessoas que, em vez de obedecer a Deus, acabam procedendo como Balaão, a troco de vantagens, né, humanas, deixando de fazer a vontade do Senhor acerca deles, não é verdade? O apóstolo Pedro diz, eles se desviarão deixando o caminho reto. Quantos estão fazendo isso? Seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas foi repreendido por sua transgressão, né? Um jumento mudo, falando com voz humana. E olha o português dessa jumenta, viu? Dá inveja a qualquer um, viu? Olha que ela fala com português assim, bem falado mesmo. Olha como Deus, irmãos, pode usar. E ela impediu a loucura do profeta. Lá em 2 Pedro 2,15 ao 16. Diante disso, vale a pena estar sempre atento, querido irmão, e dar atenção à vontade de Deus, seja qual for o pagamento oferecido. Em contrário, a vontade do Senhor é soberana e ser humano, e nenhum pode se opor a ela. É muito mais seguro e gratificante obedecer-lhes, pois a sua recompensa são eternas. Não há riquezas ou honras humanas que compensem as consequências da rebeldia e desobediência a Deus. Querido irmão, isso aqui eu vou dizer para você que tem muita gente passando por esta experiência dolorosa, Deus diz, não adianta, Balaão, você querer amaldiçoar o povo, tá? A hora que você for lá, você vai falar somente o que eu disser. Você viu o que aconteceu com ele, né, meu irmão? Ele ia lá para amaldiçoar o povo. Porque Balaão
era um homem profeta, mas era um homem que não falava a vontade de Deus. Ele não era aquele profeta verdadeiro. Como tem muitos por aí dizendo que é servo de Deus, que é profeta de Deus, profetizando mentira, falando que Deus o mandou, não é? Proferindo até maldição sobre as pessoas, porque nós, servos de Deus, não fomos chamados para amaldiçoar. Por mais que a ovelha seja uma ovelha rebelde, desobediente, nós, profetas de Deus, aqueles que se dizem pastores e missionários, tem que abençoar as ovelhas e não amaldiçoar. Já chega as maldições que nós temos neste mundo, meu irmão. Não precisamos mais de maldição. É verdade? Então, o Balaão tinha que abençoar o povo e não amaldiçoar. Infelizmente, Balaque ofereceu para ele um dinheiro, né? Muitas riquezas. E ele foi para ir para amaldiçoar e o Senhor ali barrou com a jumenta naquele lugar, que a jumenta ali não queria ir para frente, porque ela sabia que estava um anjo com a espada desembainhada, não era besta coisa nenhuma, né? Ela não era boba, não. Eu vou querer morrer aqui, olha o tamanho do anjo que está aí, olha o tamanho da espada, né? E por 3 vezes ela foi espancada, e Deus abriu a boca dela para falar com ele. Olha só. Infelizmente, isso está acontecendo no meio do povo de Deus. Não quero nem dizer do mundo, quero falar no meio da igreja mesmo, né? Está acontecendo que Deus está agindo com justiça ultimamente sobre aqueles que foram colocados para pregar a palavra, estão pregando a mentira. Não estão ensinando o povo a verdade. Estão tirando o povo do caminho e querem amaldiçoar. Quando um está fazendo a obra de Deus seriamente, ele persegue. Quando alguém começa a falar, agora eu vou firmar com Jesus, agora eu vou para a igreja, eu vou buscar Deus, ele amaldiçoa. Infelizmente, recentemente nós tivemos uma experiência, de nós visitarmos uma irmã, e esta irmã estava tão mal, e nós entramos sim na casa dela, e não vou falar o nome, mas ela sabe que é ela. Oramos por ela, abençoamos a vida dela, que esta irmã, graças a Deus, Deus levantou. E ela disse, pastora, eu estava mal, mas em nome de Jesus vou ficar boa. Veio para a igreja e ela ali decidiu, a ficar conosco. E quando alguém foi lá na casa dela, e falou, não, e tirou realmente ela do caminho da casa de Deus e colocou ela de novo dentro de casa. Olha, irmão, preste atenção, querido irmão, para você saber quem é verdadeiro e quem é falso. Porque se a sua ovelha está dentro da sua casa morrendo, você tem que ir lá e socorrer sua ovelha. Se alguém for lá e retirou sua ovelha que estava morrendo, e ela sarou, então deixe ela. Porque Deus vai cobrar, com certeza, duramente isso. Porque Deus quer sarar e quer curar. Agora, nem todos querem libertar uma ovelha. Eles querem a lã da ovelha, Eles querem tirar o que a ovelha tem, mas cuidar da ovelha ninguém quer cuidar. E quer que a ovelha dê a lã, quer que ela fique boa. Como que ela vai ficar boa, Mas é importante que você entenda o que Deus quer falar com você nessa manhã. O Balaão foi punido por Deus. Como muitos Balaãos estão aí, vão realmente receber o que eles têm para receber, Então, que você, meu querido, que tem visão espiritual, você que tem a visão de Deus, possa entender quem é Deus e quem não é Deus. Quem é o Senhor, que está sendo dirigido pelo Senhor, e aquele que não está dirigido por Deus. Você conhece verdadeiramente o seu pastor. Então, siga o seu pastor. Siga os ensinamentos do seu pastor. O verdadeiro pastor é aquele que ama, é aquele que vai atrás, é aquele que resgata, é aquele que cura, é aquele que vai e coloca o óleo, e quer o seu bem. Então, procure realmente. E Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo.
porque o povo estava debaixo da graça do Senhor. E ninguém consegue amaldiçoar um povo que está na direção de Deus. Então, querido irmão, não tenha medo de maldição, não tenha medo do fulano, do cicrano, que talvez vá na sua casa e te maldiçoe. Olha, meu irmão, não receba essa maldição, porque ela não vai estar sobre a tua vida, tá? Porque é Deus que está na frente. E todo o poder do inferno, irmão, foi destruído. Balaão recebeu o seu castigo, foi morto, entendeu? Foi destruído, porque não era o profeta verdadeiro de Deus. E quem não é o profeta, cedo ou mais tarde, a capa vai cair. E essa pessoa vai realmente se encontrar com Deus e vai ter a sua recompensa, tá? Então, meu querido irmão, que nesta manhã você ouça a palavra de Deus, guarde-as no seu coração como pérolas, tá? E obedeça a palavra de Deus. Receba aí a palavra de Deus para o seu coração.